Ei, quinto ano, tudo bem? Olha só, nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre cidadania. E o que é cidadania? A cidadania é a prática dos direitos e deveres dos indivíduos em uma sociedade. Então, qualquer cidadão que vive em uma sociedade, ele tem direitos e deveres e tem que cumpri-los, tá bom? Buscar os seus direitos e também cumprir os seus deveres, tá? Algumas pessoas relatam, né, descrevem, como na nossa apostila também, que nós temos uma conversa aí do Theo, da Nina e da Beca. O que são os direitos e deveres, o que gera essa cidadania? Então, o direito ao voto, escolher seu representante político é uma forma de cidadania. Contribuir para a preservação do meio ambiente, respeitar as leis, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, também é um ato de cidadania. Direito à educação, à saúde, à habitação. Então, todos esses são atos de cidadania, tá bom? Então, nossas atividades de hoje, nós vamos lá da página 256 a 259, ok? Lá na 257, eu quero que vocês façam essas marcações. Eu escolhi 3 cores aí, mas vocês podem escolher a cor que vocês preferirem, ok? Então, nós separamos esses direitos em 3 tipos diferentes. Os direitos civis, que foi o que eu marquei de rosa, que é liberdade de expressão, de locomoção e de propriedade, ok? Os que estão em azul são direitos sociais, correspondem à satisfação das necessidades humanas básicas, ou seja, o direito à educação, à saúde, à habitação, tá bom? E o que está em verde são os direitos políticos, de garantir a participação dos cidadãos nos destinos da política, ou seja, por meio do voto e do direito à manifestação social. Vocês vão continuar lendo a página, tá bom? E depois vão fazer as atividades. Na página 258, nós temos um diálogo aí muito legal entre os nossos colegas da turma da Eleva. Pessoal, vocês já encontraram reportagens sobre ações ou práticas que podem ser consideradas um exercício de cidadania? A apresentação do nosso trabalho é na semana que vem. Eu encontrei uma reportagem sobre um grupo religioso que faz um trabalho social com moradores de rua. Aí o Luquinha responde assim, Torugo, isso não pode ser cidadania, porque esse grupo é religioso. E o Theo diz assim, esse grupo ajuda as pessoas a conseguir documentos pessoais e carteira de trabalho. Isso não é uma forma de cidadania? O que vocês acham? Vocês acham que a cidadania e grupos religiosos têm alguma coisa a ver? Eles se relacionam? É o que nós vamos estudar em História. No capítulo 4, nós falamos um pouquinho sobre as religiões, conhecemos alguns fundamentos de algumas religiões antigas e como elas influenciaram a sociedade, desde os tempos antigos até os tempos atuais. E agora nós vamos ver como que essas religiões também continuam influenciando e principalmente na nossa cidadania, tá? E a primeira religião que nós vamos ver é sobre o judaísmo, tá bom? Antes da gente falar um pouquinho sobre o judaísmo e a cidadania, eu quero explicar para vocês o que é ser laico. O Brasil, ele tem um Estado laico. O que é isso? É o que as atividades políticas elas não podem ser influenciadas pelas religiões ou pelos praticantes, né? Pelos religiosos, tá? Então, o Estado brasileiro ele é laico, ele não pode ter as suas atividades políticas influenciadas por religião ou por religiosos, tá bom? Mas nós vamos ver que ao longo dessas civilizações antigas, dessas religiões, a cidadania, ela tem sim uma correlação, tá bom? Com essas ações religiosas. Por exemplo, no judaísmo. No passado, diversas sociedades se organizaram politicamente de acordo com suas crenças religiosas.
Houve também aqueles grupos religiosos que transformaram a sua crença em um instrumento de mudança na sociedade. Então, o Estado laico quer dizer que a política não pode ser influenciada pela religião ou pelos religiosos, mas vários atos de cidadania foram sim influenciados por religiões, tá? Por exemplo, a religião do judaísmo. Os profetas antigos, eles tinham uma crença em um único Deus, que é o monoteísmo, certo? Só que o ato deles de cidadania não tem nada a ver em crer em apenas um Deus, em ser monoteísta. Eles têm um monoteísmo ético, ou seja, eles se preocupavam mais com as pessoas, em ajudar ao próximo, em alimentá-los, do que com festividades religiosas, tá? Então, esse ato da religião judaica ajudou na cidadania, foi uma interferência na cidadania daquele período, tá bom? Eles passaram a se preocupar mais com atividades sociais, por isso eles foram chamados de profetas sociais, que eles passaram então a ter essa preocupação, a criticar então até algumas, a realeza judaica, né, o descaso que eles tinham com a pobreza, e passaram a se preocupar mais com abandonados, com viúvas, com pobres, moradores de rua, e a fazer essas atividades sociais para ajudá-los, tá bom? Então, vocês dão uma lida aí nas páginas, façam as suas tarefas, e na segunda-feira a gente vai ter uma aula de história também, só que a nossa aula vai ser online, tá bom?